Aleluia! Te saúdo nesta hora com a paz do Senhor Jesus. Que a paz do Senhor esteja contigo nesta hora. Que a paz do Senhor esteja com a tua casa. Que a paz do Senhor Jesus esteja com a tua família nesta hora. Que a paz do Senhor Jesus esteja contigo aonde quer que você vá. Que essa paz, que excede todo entendimento, venha a te encher e te faça transbordar, e que você possa também passar adiante essa paz maravilhosa. Deus, nesta hora, tem uma palavra para você. Abra a tua Bíblia. No livro de João, no capítulo 17, a partir do versículo 24, diz assim a palavra do Senhor: Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste. Porque tu me has amado antes da fundação do mundo. Versículo 25. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e eles conheceram que tu me enviaste a mim. Versículo 26. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Amém? Graças a Deus. Irmãos, na direção do Espírito Santo, estarei fazendo menção da palavra de Deus nesta hora, na direção do seguinte tema: a comunhão que faz diferença. Você tem tido comunhão com os teus irmãos? Porque falando de comunhão, não quer dizer uma comunhão apenas com a família. A comunhão que Deus quer que você tenha é com os irmãos em Cristo e com os irmãos que não são de Cristo, que são os ímpios. Deus também quer que você tenha comunhão com eles. A Bíblia diz no livro de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, nós temos que seguir com uma comunhão mundial. Ainda que alguns irmãos não tenham esse pensamento, ainda que algumas pessoas não tenham esse querer, mas a tua vida, ela tem que ser um espelho de Cristo. A tua vida, ela tem que ser sem culpa, sem nada com a qual as pessoas te apontem. Essa tem que ser a tua vida íntegra diante de Deus e diante dos homens. Não adianta sermos uma coisa na igreja, não adianta tentarmos estar de máscaras diante da igreja, mas diante dos homens somos mal falados, estamos escarnecendo. Diante do homem, ainda que o homem não lhe traga salvação, estamos malditos, mal falados. Não estamos dando bom testemunho da palavra de Deus. Então hoje você tem que mudar. Hoje você tem que ser diferente, para que essa comunhão seja completa. Amém? No livro de João, no capítulo 17, Jesus está dizendo algo interessante.
Ele fala assim, ó, Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da fundação do mundo. Jesus, ele tinha a convicção de que Deus o enviara para padecer por amor à humanidade. E Jesus, ele tinha a convicção de que o Pai amava ele, ainda que as coisas que ele iria sofrer não agradaria. Assim, nas nossas vidas, Deus, ele vai te colocar numa provação que você vai sofrer, você pode sangrar, você pode chorar, mas tenha a convicção de que Deus, ele te ama, para que você passe por cada situação, por cada provação, e chegue no final, seja aprovado. Deus, ele não quer reprovar nenhum do seu povo, nenhuma de sua criação. Deus, ele não quer rejeitar nenhum ser humano. Ele quer aprovar a todos, mas não depende dele, depende de nós. Jesus, ele tinha essa convicção de que Deus o amava, de que o Pai o entregara para poder salvar o povo, para poder unir o povo, para poder buscar o que se havia perdido. E ele diz no versículo 25 assim, ó, Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E eles conheceram que tu me enviaste a mim. Jesus, ele falou para o povo, para os discípulos, tudo aquilo que Deus tinha proporcionado, que Deus tinha enviado ele ao mundo. Só que Jesus, ele também fala que o mundo não o aceitou. A religião, ela tem acabado com a tua espiritualidade. O mundo, ele tem sido escravo de Satanás, e Satanás tem conseguido afastar o ser humano da palavra de Deus. Tem conseguido afastar o homem do Senhor da glória. Mas hoje Jesus, ele quer te dar uma nova chance. Ele quer abrir a tua visão para que você entenda que Jesus, ele foi enviado por Deus, não porque Deus não o amava, mas porque Deus tinha um propósito, um plano para a vida do ser humano. Então Jesus, ele fala isso, que o povo conheceu a Deus, sabia que Jesus tinha sido enviado por Deus, e Jesus queria mostrar para o povo a glória com a qual Deus o enviara. Diante de tantas coisas que Jesus fez para o povo, de cura, de multiplicação, de bonança, de bênção, ainda assim o povo estava cego. Porque o povo só seguia Cristo pelo que Cristo podia oferecer. Não seja como o povo de Israel, não seja como aquele povo que vinha das tribos, da vizinhança. Não seja como aquele povo que só queria Cristo pelo que ele podia dar. Busque a Jesus por amor, tendo convicção de que ele fez um grande sacrifício por tua causa, sem te conhecer e sem que você merecesse. Porque nenhum de nós é merecedor da graça de Deus, mas por causa da misericórdia de Deus e da fidelidade de Deus para cumprir a sua palavra, a bênção ou a vitória nos alcançou, que é a vida eterna por Jesus. Olha o que ele diz no versículo 26.
e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Entenda que Jesus, ele a todo instante, ele quis mostrar o Pai. Em sua pessoa, ele nunca se exaltou, mas sempre exaltou ao Senhor da glória, a Deus, o seu Pai. A todo instante ele colocou Deus na frente, porque Deus, quando se apresentou para o povo no Antigo Testamento, o povo enxergava Deus como um carrasco. Todo aquele que não seguia a sua lei, a sua doutrina, era morto. Todo aquele que desobedecesse ou desagradasse a Deus, não tinha meio termo, Deus o matava. Então Jesus, ele quis mostrar que o Pai não era aquilo que o povo estava acostumado diante das coisas que ouvia por sua descendência. Mas Cristo quis mostrar a grandiosidade de Deus na pessoa de Jesus, na bondade. Ainda que Deus fosse um fogo consumidor, mas Jesus, ele quis mostrar que Deus, em primeiro lugar, era amor. Eu vou te dar 3 tópicos para que você entenda que a comunhão, ela faz a diferença e que Deus é amor. Número 1, ter comunhão com Cristo. Não adianta, meus irmãos. Temos que ter uma comunhão. A comunhão faz a diferença. E se o teu altar está quebrado, hoje ele vai ser consertado. Vamos lá. Ter comunhão com Cristo. O que isso quer dizer? 1 João, capítulo 1, versículo 3, diz assim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. O que devo fazer para ter uma comunhão com Deus? Em primeiro lugar, é entender como ter uma comunhão com Cristo. Não adianta dizer que Deus é amor, que Ele passa a mão sobre a tua cabeça, que Ele te perdoa, que Ele entende, sem que você viva uma vida de comunhão. A primeira comunhão é com Cristo. Cristo, ele veio à Terra para que você entenda o porquê você está vivo. Para que você entenda o porquê que Deus depositou a obra nas tuas mãos. Para que você entenda o porquê que o Senhor da glória, ele te quer vivo. Para que você entenda o porquê que Deus, ele tem te dado graça para perseverar e permanecer. No livro de João, de 1 João, o discípulo amado, ele fala algo que nós devemos atentar. Ele fala que aquilo que vimos e ouvimos, temos que anunciar. Quantas maravilhas Deus tem feito na tua vida e você tem se calado. Quantas coisas Deus tem proporcionado na tua vida e você não tem testemunhado para que as pessoas venham a crescer em graça e em conhecimento. A fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Dê testemunho daquilo que Deus tem proporcionado na tua vida para que as pessoas que estão à tua volta também possam viver o sobrenatural de Deus. João, ele está determinando que a gente também fale. Ele diz mais, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho. A todo instante o discípulo amado, ele tem demonstrado que
os discípulos tinham comunhão, para que toda a pregação, quando fosse ouvida, o povo entendesse que a comunhão com Cristo é em primeiro lugar. Você pode entender o que significa ter uma comunhão com Cristo? Faça a vontade de Deus, siga o que a palavra manda, para que você não tenha nada com que o inimigo te aponte. Tenha uma comunhão com o Senhor Jesus, fazendo aquilo que Ele determina. Leia mais a palavra, para que você entenda o que significa ter uma comunhão com Cristo. Não podemos chegar a Deus sem ter uma comunhão com Cristo. Jesus, Ele é o intercessor. Não é Maria, não é João, não é Jorge, não é Lucas, não é Paulo, não é Apolo, não é Conceição. Para que você chegue a Deus, você tem que ter uma comunhão com Cristo. Porque Jesus, Ele é o intercessor entre o Pai e o homem. É Ele quem liga. Ele é quem liga o homem a Deus. Então, número 1, para ter uma comunhão com Deus, precisamos ter uma comunhão com Cristo. Número 2, ter uma comunhão com o próximo. Marcos 12, versículo 31 diz assim, ó: e o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Para ter uma comunhão com Deus, em primeiro lugar, precisamos ter uma comunhão com Cristo. Em segundo, ter comunhão com o próximo. Olha quantas pessoas estão brigadas dentro da igreja. Eu não vou para a igreja porque eu não falo com fulano, eu não falo com ciclano. Ou então eu não vou porque tem escândalo, tem isso, tem aquilo. Irmão, não seja Deus. Você não é juiz. Você é apenas uma ovelha. Então seja ovelha. Ajude as pessoas. Se estão falando mal de alguém por causa de um erro, então não siga ali a manada, não faça isso. Ore para que Deus tenha misericórdia e piedade, porque poderia ser você. Então, faça diferente. Não deixa o diabo dominar a tua mente e você ir de encontro a essas pessoas como juiz. Satanás, ele tem apontado o erro das pessoas e você tem feito o trabalho dele. Tenha comunhão com o ser humano, com o seu próximo. Lembra da passagem daquela viúva? Aquela viúva, ela teve que pedir aos vizinhos botijas, porque o azeite com a qual o profeta ele profetizou e estava jorrando precisava de vasos, botijas e cumbucas. Se aquela mulher não tivesse um relacionamento bom com seus vizinhos, ela não conseguiria, e a bênção iria passar despercebida na vida daquela mulher. Mas ela tinha um bom relacionamento com seus vizinhos. E quanto mais aquela mulher colocava as botijas dentro de sua casa, o azeite jorrava. O azeite naquela época valia muito. E quando as botijas acabaram, o azeite imediatamente parou de jorrar. O profeta, ele entrou dentro da casa daquela viúva com um propósito. E com aquele dinheiro das vendas do azeite, ela pôde pagar a sua dívida e ainda teve sustento para ela e para sua casa. Não adianta nada, irmão.
irmos para a igreja e estarmos brigados com o nosso irmão, com o nosso vizinho. Não adianta você pegar na palavra de Deus, na Bíblia, e querer pregar o Evangelho sem estar sem culpa. Não adianta nada eu estar discutindo com alguém e ir para a igreja para poder fazer aquilo que Deus manda. Antes nós temos que consertar o nosso altar, para depois colocar a oferta no altar de Deus. Deus, ele está vendo tudo. Você pensa que Deus não está vendo, mas Deus, ele está te enxergando. Então, conserte o teu altar. Para termos uma comunhão com Deus, em primeiro lugar, temos que ter uma comunhão com Cristo. Em segundo lugar, nós temos que ter uma comunhão com o nosso irmão. Sabe o que é isso, né? Temos que ter uma comunhão com o nosso próximo, com o nosso irmão, seja ele qual for, parente, amigo, vizinho, até mesmo desconhecido. Somos exemplos, somos imagem de Cristo. O Senhor Jesus, ele foi para o céu e deixou os discípulos para dar continuidade às palavras dele, que foi a pregação do Evangelho. Você tem que ser espelho de Cristo. Siga a paz com todos, mesmo que seja difícil. Às vezes nós é que temos que nos libertar para depois procurar ajudar o nosso irmão a se libertar. Número 3, ter uma comunhão pessoal. Foi o que eu acabei de dizer. Não adianta você querer libertar os teus parentes. Não adianta você querer que os irmãos se libertem se você mesmo não está liberto. Pode isso? O Senhor Jesus, ele fala algo interessante. Ele disse que nós não devemos, antes, melhor dizendo, de você tirar o cisco do olho do teu irmão, você tem que tirar a trave que está no seu. Às vezes nós, com o telhado de vidro, queremos jogar pedra no telhado dos outros. Está errado. No livro de Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20, o apóstolo Paulo, ele diz assim, ó: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O apóstolo Paulo, ele se converteu de verdade. Outrora ele era um perseguidor do Evangelho. Outrora ele era um homem mau. Ele estava no dia que Estevão foi apedrejado. Ali ele não era convertido. Ele estava ali para ver o que ia acontecer. Ele participou. Tá entendendo? Mas quando Jesus, ele alcança o ser humano, quando o ser humano, ele abre o seu coração para que Cristo more, quando ele nasce de novo de verdade, há transformação. O apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui, ó, que ele também estava crucificado com Cristo, que ele não vivia mais ele, mas Cristo vive. Sabe o que isso significa nas nossas vidas? Você viver uma vida diferente. Não tem nada a ver com roupas compridas, com vestimenta. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com atitudes. Você precisa ver o que você está fazendo de errado. Se policiar. Jesus, ele falou com os fariseus que os fariseus eram hipócritas,
que com os lábios adoravam a Cristo ou a Deus e o coração estava longe. Sabe quem eram os fariseus? Eram religiosos, usavam roupas compridas, eles também oravam, eles também faziam a evangelização, mas eles tinham ganância, o coração deles o sentimento era outro, não era de ganhar almas, era de ganhar dinheiro. Eles cobravam. Tá entendendo? Jesus fala a respeito dos fariseus que são hipócritas. Então, você tem que se policiar. As tuas atitudes vão dizer quem você é. Eu costumo dizer que aquele que mente, aquele que faz coisas erradas, aquele que é falso, ele apenas está mascarado, porque ele já é uma pessoa negativa, já uma pessoa ruim. Ele apenas está mascarado, ele só se mostrou. Ele sempre foi falso. Ele sempre foi uma pessoa ruim. Ele sempre foi uma pessoa de mau caráter, de má índole. Ele apenas estava mascarado e quando a oportunidade apareceu, ele se mostrou. Não seja assim. Jesus, ele transforma a vida do mais perdido homem. Então, para que você tenha uma comunhão com Deus, você primeiro tem que ter uma comunhão com Cristo. Em segundo, ter uma comunhão com o próximo. E em terceiro, você tem que ter uma comunhão pessoal. Você tem que nascer de novo. Jesus, ele recebeu uma visita pela madrugada de um homem chamado Nicodemos. Foi lá em João capítulo 3. Nicodemos, ele queria pegar a Cristo em uma tese, até porque Nicodemos era um homem letrado. Jesus, ele indagou a Nicodemos e quando Nicodemos, ele pergunta para Cristo o que ele precisava fazer para herdar o reino. Jesus disse para ele que ele precisava nascer de novo e ele não entendeu. E ele ainda falou para Cristo como pode ele, ser velho, entrar no ventre de sua mãe para nascer de novo. Jesus disse que ele precisava nascer da água e do Espírito, simbolizando o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo, que é quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador. Então, só depois disso, de nascer de novo, de ter novas atitudes, de viver uma vida diferenciada, uma vida com Cristo, que nós teremos uma comunhão com Deus. Isso vai além de ir à igreja, de cear. Isso vai além de dizimar e ofertar. Isso vai além de vestimenta. São atitudes. Quando Jesus, ele fala que Deus está à procura do verdadeiro adorador, que o adore em espírito e em verdade, o significado é esse. Atitude. Será que quando a prova bate na tua porta, você tem uma atitude positiva ou negativa? Quando você está dentro do deserto, numa provação muito grande, qual é a tua atitude? Quando alguém vem te afrontar, o que você faz? A tua atitude vai dizer quem você é. No livro de 2 Coríntios 5,17 diz assim, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não adianta você dizer que é evangélico e continuar com as mesmas atitudes quando você era do mundo. Não adianta você dizer que é um cristão e continuar fazendo as coisas que o mundo faz. Jesus quer te transformar, então permita que Ele entre no teu coração e transforme a tua vida, a tua caminhada. O Espírito Santo de Deus,
Ele está nesta hora falando contigo em particular, te direcionando e te respondendo as tuas perguntas. É Ele, é quem convence o homem. É Ele, é quem dá a direção. É o Espírito Santo de Deus quem faz a diferença na vida do ser humano. Não se esqueça, se você não tiver uma comunhão com Deus, se você não tiver uma comunhão com Cristo, se você não tiver uma comunhão com o seu irmão, se você não ser transformado pela palavra, então você está em vão dentro da igreja ou no mundo com a qual Deus permitiu que você viva. Faça diferente, seja diferente, e com certeza você vai ver o milagre da parte de Deus. Amém? Essa foi a palavra que o Senhor separou para a minha vida e para a tua vida. Receba e seja transformado pela palavra de Deus. Amém? Graças a Deus. Glórias ao Pai. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém?